Fala pessoal, vamos gravar aqui essa questão, que é uma questão aí que envolve relatividade restrita, né, sobre o fenômeno relativístico, contração do comprimento, tá bom? Vamos ver o que diz a questão. Os efeitos relativísticos sobre um corpo podem ser percebidos e medidos somente quando ele se move com velocidade superior e aproximadamente 10% da velocidade da luz. São velocidades muito altas se comparadas às velocidades que estamos acostumados. Para velocidades baixas, os efeitos relativísticos são tão pequenos que podem ser desprezados. Então, o fenômeno relativístico contração do comprimento, ele é um fenômeno que só é observado quando a gente tem um objeto se movendo a velocidades próximas à velocidade da luz. É por isso que a gente não observa esse fenômeno no dia a dia, porque nós estamos habituados a velocidades muito baixas. Tá bom? E aí, o que diz a questão? A figura a seguir ilustra um cubo de aresta L0 que se move com velocidade igual a 0,6 vezes a velocidade da luz. Na direção do eixo Y, sendo c a velocidade da luz no vácuo, considere as informações e a figura anteriores. Assinale a opção que apresenta a razão entre o volume do corpo sobre a ação relativística e o seu volume em repouso, ambos em relação ao observador estacionário. E aí nós temos aqui as alternativas. Então, pessoal, vamos lá. Quando um objeto ele está a velocidades próximas da luz, a gente mede o comprimento desse objeto contraído. Como assim? Se você pegar esse objeto e medir o comprimento dele em repouso, você vai ter uma dada medida, que é o comprimento próprio. Beleza? Que é justamente esse L0 aqui. Se você pega e vai medir o comprimento desse objeto quando ele está se movendo a uma velocidade próxima à velocidade da luz, você vai notar uma diferença na medida desse comprimento. Vai ser um comprimento menor, ou seja, houve aí uma contração. Só que tem um porém. Não é todas as dimensões do objeto que vão se contrair. É somente as dimensões que estão na direção do movimento desse objeto. Como assim? Aqui no cubo, a gente tem que esse cubo está se movendo ao longo aqui de y. Portanto, somente dimensões que estão no eixo y é que vão ser contraídas, como por exemplo aqui, ó, no caso, a única, né, que vai ser contraída é a largura aqui desse cubo, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu calculo o comprimento de um objeto que está se movendo a uma velocidade próxima da luz? Ele é dado pela seguinte expressão: L, que é o comprimento que eu vou estar medindo, é igual a L0, que é o comprimento próprio, raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Quem é esse U ao quadrado aí? Esse U ao quadrado é a velocidade com que esse objeto se encontra. Beleza? Eu tenho essa velocidade, a questão me dá aqui, ó, 0,66. Então, meu U é igual a 0,6 C. Eu tenho o meu comprimento L0? Tenho, né? Não tenho o valor, mas eu sei que ele tem um comprimento L0 quando está em repouso. Suas arestas, né? Então vamos lá. Vamos substituir esse U na nossa questão, na nossa equação. Então eu vou ficar com L igual a L0 raiz de 1 menos 0,6 ao quadrado vezes C ao quadrado sobre C ao quadrado. Observem que eu já posso cancelar esse C com esse C. Então, o que vai sobrar para mim é L igual a L0
raiz de 1 menos 0,6 ao quadrado. Isso aqui vai me dar, isso aqui vai me dar um L0, raiz de 1 menos 0,6 ao quadrado é 0,36. Ok? Quanto é que vai ficar isso aqui? A gente vai ter L igual a L0, raiz de 1 menos 0,36 é 0,64. E a raiz de 0,64 nada mais é do que 0,8. Então vai ser 0,8 vezes L0. Ok? Encontramos aí o comprimento aí contraído, né, do meu objeto. Como que eu calcularia o volume desse cubo? Como que eu calcularia o volume desse cubo em repouso? Fácil, né? O volume em repouso, que eu vou chamar de V0, é igual à multiplicação, né, da largura vezes o comprimento vezes a altura. Como é um cubo, as arestas são iguais, então vai ser L0 ao cubo. Como que ficaria o volume do objeto quando ele está sob ação relativística? Ó, a gente viu que essa largura aqui, ó, ela vai ser contraída, ela vai ter um comprimento de 0,8 vezes L0. Então vai ser 0,8 vezes L0. Isso aqui vai ter que ser multiplicado pelo comprimento e pela altura. Portanto, vai ser vezes L0 ao quadrado. Então, esse volume aqui, ó, vai ser 0,8 L0 ao cubo. Como esse 0,8 aqui está multiplicando L0 ao cubo, esse volume aqui, ó, ele vai ser menor do que o volume em repouso, ok? Então, como ele quer saber a razão, né, entre o volume sob ação relativística e o volume de repouso, então a gente vai ter V sobre V0. Quanto é que vale V? 0,8 L0 ao cubo. Quanto é que vale V0? L ao cubo. A gente pode cancelar aqui esses L0 ao cubo. E aí, o resultado vai ser que V sobre V0 é igual a 0,8. Beleza? Então, essa é a resposta para a nossa questão. E qual a alternativa que me fornece essa resposta? Alternativa D. Ok? É uma questão aí bem simples de fazer, não é uma questão difícil, tá bom? Só que você tem que se atentar a isso, que as dimensões que são modificadas aí sobre o fenômeno relativístico contração do comprimento são somente as dimensões que estão na direção do movimento. Direções perpendiculares, como por exemplo a altura e o comprimento, elas não vão sofrer a ação da contração de comprimento. Tá bom? Elas não vão sofrer a ação desse fenômeno relativístico. Beleza? Valeu!